ter. Aí ele falou: baby, preciso falar com você. Eu falei: ih, Márcia, ferrou. Tá vindo uma coordenação de alguma coisa, por isso aqui. A gente fugiu, mas aí na reunião ele mostrou esse livrinho, que é a Diretrizes, que ele apresentou para vocês, e fez o convite para a gente fazer essa palestra, falar um pouco sobre esse tema que é da dignidade da pessoa humana. Mas ele me convidou, só que a Márcia quis falar também. Vocês sabem que ela gosta de falar muito o tempo inteiro. Eu botei o nome dela ali também, porque se der ela vai falar alguma coisa também, mas ele me convidou, ela está entrando aí de intrusa, né? Mas só dando um panorama geral, aliás, a Claudinha sentou um pouco mais para trás hoje, falou que achou minha palestra engraçada, ela riu muito, o pessoal tacou água nela durante o encontro, né? Mas hoje não tem ninguém aqui para tacar água na frente, então... Só que eu não vou fazer muita piada, porque esse tema é um tema sério, né, pessoal? Então, a gente tem que falar sério. Esse livro, então, é um livro bastante importante, né? Até fazer uma pesquisa. Quem é que já leu esse livro? Bastante gente, hein? Quem é que já comprou, mas ainda não leu? Já comprou, mas ainda não leu. Cadê o Marcão? O Marcão no mini mercado ele estava vendendo, eu acho que ele tinha cota, né? Igual o diretor comercial tinha cota, né? E quem é que comprou e já tentou ler, mas ainda não conseguiu, né? Eu encontrei o Zé Luiz da Beth quando ele estava viajando, né? Ele também estava tentando, ele disse que não conseguia, que ele começava a ler o livro e dormia, né? O livro é bastante... A Márcia não gosta de ler porque não tem figura, né? Mas é um livro, né, pessoal, como diretrizes, né? Não é uma coisa assim tão dinâmica, né? Então eu acho que o nosso desafio até é tornar esse assunto um pouco mais interessante, né? Um pouco mais agradável para a gente conversar sobre esse tema, né? Então, no resumo geral, é até importante a gente situar esse contexto, né? Diretrizes são regras que a gente tem que colocar em ação, né? E o nosso grande desafio é pegar essas regras, essas diretrizes e transformar essas regras, essas diretrizes em ação. E a grande novidade desse documento, como o Rômulo colocou, é a novidade da igreja se posicionando como uma igreja missionária, a intenção de se tornar uma igreja missionária. Então chega desse negócio no automático, né? O pessoal que vai à missa, não sei o que, faz o que, roda, não sei o que. A igreja missionária é uma igreja diferente, né? É uma igreja que tem desafios, né? E para a gente realmente até criar um vínculo desse assunto da dignidade da pessoa humana com o livro como um todo, a gente vai explorar o que seria o objetivo geral que está descrito nesse livro, né? Então o objetivo geral, está lá descrito qual é o objetivo, tipo assim, eu não gosto de ler livro, eu gosto de ler apenas a contracapa do livro. O que tem desse livro? Tem isso aqui, o objetivo é evangelizar a partir do encontro com Jesus Cristo, como discípulos missionários, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, promovendo a dignidade humana da pessoa, renovando a comunidade, participando da construção de uma sociedade mais justa e solidária, para que todos tenham vida e tenham abundância. Todo mundo decorou? Então a gente vai explorar um pouquinho cada um desses itens e seguir um pouco nessa linha, né? Então, o objetivo começa com evangelizar, né? E evangelizar é a coisa mais importante, porque é a missão, o mandato, aquilo que nós recebemos do próprio chefe, né? O próprio Cristo deixou a missão para os apóstolos: ide por todo o mundo e anuncie o evangelho a toda criatura. Ide fazer os discípulos meus todos os povos, muito utilizado nos batizados, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a grande missão é a missão de evangelizar, né? E por isso que eu falei, se você falasse mais, ai de mim se eu não evangelizar, né? Essa é uma frase de São Paulo, né? O Saulo, que antes de ser o grande pregador e o grande evangelista que foi, ele era o maior matador de cristãos, era talvez quem mais, a maior pedra no caminho dos evangelistas da época, mas foi através de Paulo, nas missões de Paulo, que esse evangelho chegou para os povos não judeus. Foi através de Paulo que esse evangelho, e a gente fica surpreso, porque se a gente imaginar, né, que realmente essa missão que Jesus passou, eram 12 pessoas
12 pessoas aqui, eu não sei quantos nós somos, mas é um pouco mais de 12, né? Mas eram 12 pessoas intelectuais, não, né? Pescadores, pessoas simples, no interior daquele paizinho naquela época, né? Como a gente já falou, sem internet, sem telefone, e fazer essa mensagem chegar até aqui agora, 2000 anos depois, né? Que maravilha tudo isso. Existe um portal, esse ano a igreja elegeu como ano paulino, né? Então existe no portal católico.org.br, tem muitos textos de Paulo, né? Ele é uma pessoa realmente admirável. Convido depois o pessoal a acessar esse site, tem muita coisa interessante. Mas nesse processo de evangelização, talvez a principal evangelização hoje é a evangelização dos próprios católicos, dos próprios cristãos, né? Porque nós somos uma quantidade muito grande, talvez na estatística do IBGE, aquele católico que foi batizado, aquele católico que foi crismado, mas existe uma necessidade muito grande agora de evangelizar essa turma, né? A gente faz algumas palestras de batismo e é incrível, o pessoal para batizar tem que fazer a palestra, vem meio obrigado, né? E a gente faz algumas perguntas do tipo, quem é que vai à missa todo domingo, né? E é muito difícil isso. Isso mostra que existe uma multidão de batizados e crismados que não são praticantes, né? Então, o grande trabalho de evangelização é esse trabalho de transformar essa igreja. E nesse ponto a igreja tem que melhorar, né? Até a gente brinca que perguntando como é que são os sacramentos da igreja, né? E um dos sacramentos seria a extrema-unção, né? Esse é um nome, né, esquisito, não é um bom nome assim em termos de marketing, né? Hoje a igreja já chama de unção dos enfermos, é um nome muito melhor, né? Então você tinha uma pessoa doente em casa, se você chamasse para receber a extrema-unção, o cara sai de mim aqui, você está querendo, né? Então só falta tapar o caixão. Não, unção dos enfermos, a pessoa está doente, ela precisa daquela bênção especial, os pecados são perdoados, né? E esse marketing da igreja realmente precisa melhorar. Não adianta a gente estar só de boa intenção, o céu e o inferno estão cheios, né? E nesse mundo aí do marketing a gente tem concorrente, né? A igreja católica, a gente hoje não é apenas uma das fontes na parte religiosa, porque tem também a parte não religiosa. Então a gente tem que caprichar. Não dá para fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer bem. A gente tem que saber fazer. E é até curioso, de vez em quando nas palestras de batismo, quando a gente traz um notebook, projeto, o pessoal fala, a igreja está se modernizando, né? A igreja está se modernizando e tem que se modernizar, né? O mundo o inimigo está atento, né? Existem muitos lobos fantasiados de ovelha por aí, né? Que vêm e aparecem para a gente com promessas de sucesso, propagandas enganosas, prodígios, milagres, né? Como até se eles fossem os grandes detentores. Eu trouxe algumas das ideias aqui porque realmente é uma coisa até de... Tu sofre, pai Arnápio tem a solução. Benze cobreiro, tira bicho de pé e unha encravada. Batiza filho de mãe solteira, resgata fundos de garantia, aí, Chiquinho, e cancela cartão. Tira qualquer tipo de demônio do corpo e de qualquer lugar. Cura congestão, afta e hemorroida. O pai Arnápio e traz de volta marido e descobre corno. Esse aí é o pai Arnápio. Esse aqui é um pouquinho melhorzinho, que é o Carlos Magalhães, tem um currículo fantástico, mas o importante é que fora da caridade não há solução. É dando que se recebe, Deus lhe pagará. E passa aqui a conta corrente dele, Banco do Brasil, né? É dando que se recebe. Esse é fantástico. Esse currículo, o profeta Luiz Cláudio é uma revelação de Deus. Ex-travesti, ex-presidiário, ex-bruxo, ex-portador de AIDS, agora casado com a mulher que não tinha útero e fez 2 filhos. Venha ver e receber o milagre das mãos de Deus, né? Essa é a propaganda enganosa. Para terminar, o pai Ambrósio, fantástico também, mas enfim, resolva os problemas amorosos e profissionais, cura qualquer doença, até viadagem, cura qualquer vício, encontra o cão perdido, tira a unha engravada e fimosa. Gente, parece brincadeira, né? Esses são alguns exemplos
da realidade que nos interpela. Cadê o Rabassa?